Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este quarto domingo da Quaresma do ano A. O texto se encontra lá no capítulo 9 do Evangelho de João, versículos de 1 a 41. Por ser grande, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu quero ir lendo por parte e parando para comentar, tá bom? Então, vou ler um pedaço do texto, depois eu vou e comento, a gente volta, a gente vai indo e voltando. Talvez o vídeo fique grande, mas espero que vocês tenham paciência de ir até o final, para que a gente possa aprofundar, porque esse texto traz uma riqueza gigantesca. Mas antes de começar, vamos fazer um itinerário quaresmal. Primeiro domingo da Quaresma, tentação de Jesus, no deserto. Segundo domingo da Quaresma, nós estávamos ali, diante do Monte da Transfiguração. Terceiro domingo da Quaresma, o poço. O texto da Samaritana. Agora, nós somos chamados a observar as cegueiras que existem em nossa vida, as cegueiras espirituais, e ir até a piscina de Siloé, como acontece com o cego também. Vamos juntos ver o texto. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amados irmãos e irmãs, vamos parar para comentar aqui. Primeira coisa interessante que a gente tem que entender é que no livro de João, no Evangelho de João, nós temos os chamados livros dos sinais, que são apresentados 7 sinais para nós, certo? Esse daqui é o 6º sinal. João não costuma usar a palavra milagre, mas a palavra sinal. Isso é bem sugestivo, né? Porque sinal ele não para nele mesmo, ele aponta para algo, é como uma seta. Ela não foi feita para si mesma, mas ela foi feita para apontar alguma outra realidade. E aí, o que aparece aqui para a gente? Primeiro, Jesus vê um homem cego de nascença. É interessante saber que a cegueira era vista como uma maldição, como algo ruim que vinha da parte de Deus, mas ainda alguém que nasceu cego. Por esse motivo, não é tão estranho a gente se questionar por que os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? Perguntam os pais justamente porque era um cego de nascença, então talvez ele não tivesse culpa ainda, né? Isso aqui é enraizado numa chamada teologia da retribuição. Parece que tudo que acontece na nossa vida é uma retribuição de algum ato que eu fiz, seja ele bom ou seja ele ruim. Jesus não concorda muito com isso. Por isso que ele acaba dizendo, ainda no versículo 3, que nem ele nem os pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Gente, isso é de uma teologia gigantesca. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente começa a se perguntar: Senhor, para quê? Para que o Senhor me fez passar isso? Para que o Senhor permitiu isso? Para que o Senhor deixou esse calvário passar na minha vida? Para que o Senhor permitiu isso aqui? Especialmente para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. É quando nós estamos na pior que a graça de Deus mais se manifesta. É quando nós estamos na pior que mais nós aprendemos a ser humildes. É quando nós estamos na pior que mais nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus. Então, muitas situações aparecem na nossa vida para que a gente desapareça e Deus é que apareça de fato. É para que eu diminua e Ele apareça. E aí, continuando, olha o que diz o versículo 4. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Isso aqui é uma clara alusão, né, de que a gente tem que fazer isso aqui enquanto ainda estamos vivos. Não enquanto a gente morrer. A gente tem que fazer agora, é agora que a gente precisa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Tem gente que fica esperando o dia de amanhã, né? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu amo, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço assim, assim, assado. Eu tenho que fazer agora. O tempo de amar é hoje. E aí, versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Né? Então Jesus se mostra como luz. Esse versículo vai clarear o restante do texto do Evangelho. Vamos ver por quê. Vamos para o próximo passo. Versículo 6 até o 7. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado.
O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é que naquele tempo o batismo era chamado de iluminação. Então, em outras palavras, o cego era alguém que não era batizado. Por isso que a gente pode fazer essa releitura desse texto à luz do sacramento do batismo. Ademais, é importante a gente saber o quê? Que esse cego também poderia representar todo aquele que vive na escuridão. E olha o que Jesus fez. Jesus cuspiu no chão. Ora, o cuspe, né, era compreendido que ele vinha da saliva, e a saliva seria o sopro e, portanto, o espírito. Então a grande compreensão que se tinha naquele tempo era que a saliva ela transmitia a força de quem estava dando aquela saliva. Ela transmitia, por exemplo, também a essência. Então Jesus aqui, ele transmite agora o sopro de Deus, a ruá. É interessante também que diz aqui que Jesus fez lama com a saliva, né? É Cristo que meio que modela do barro, similar a Gênesis 2, versículo 7, que Deus, lá no capítulo 2 de Gênesis, modela o homem do barro. E para você ver o quanto isso é interessante, né? Porque Jesus modelou o homem do barro e soprou sobre suas narinas. Ou seja, é a mesma realidade, como eu falei, o sopro dessa saliva. E aqui aparece a expressão e colocou-a sobre os olhos dos cegos. Em grego, essa expressão colocou que significa similarmente a ungiu. A gente lembra da primeira leitura, né? Davi foi ungido. Então é Deus que agora unge aquela pessoa. A gente lembra inclusive do sacramento do batismo. Jesus agora, que assim como lá em Gênesis 2, no qual o homem foi criado, Jesus agora recria a humanidade. Versículo 7. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé. Praticamente todo mundo observa aqui a dinâmica do batismo. Né? O batismo é isso, é ele que nos faz homens novos. Mas também é interessante perceber que Jesus faz a parte dele, mas ele pede que façamos a nossa. Né? O cego vai, lava-se e volta enxergando. Aí agora vamos lá, continuar do versículo 8. Diz assim, os vizinhos e os que costumavam ver o cego, porque ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Nós começamos a perceber aqui, né? Vão aparecer vários personagens. O primeiro são os vizinhos, os que costumavam ver o cego pedindo esmola. E aí eles não reconhecem que é ele, mas perguntam, é você? Né? E ele fala, sou eu. É interessante perceber que quando eles perguntam quem foi que fez, eles dizem assim, que foi um homem chamado Jesus. Ou seja, parece um homem qualquer. Só um homem qualquer. Primeira parte. Vamos prosseguir. Versículo 13. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Os fariseus eram líderes religiosos daquele tempo. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos dos cegos. Ora, gente, dia de sábado era dia de preceito, não podia fazer nada. Né? Aí, novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou a lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Olha aí o grande questionamento da parte deles. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer estes sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Em primeiro lugar, o cego vai dizer que ele é um homem, Jesus. Agora que é um profeta. Está vendo que está crescendo a compreensão dele? É um caminho catecumenal. A gente vai crescendo na fé. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe, este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram, é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe,
dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele disse: se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse, e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Antes de continuarmos, olha que interessante. O cego começa a discutir com aquele povo e mostrar que, na verdade, Jesus não era esse pecador que eles estavam acusando. Ou seja, o cego começa a crescer tanto na sua caminhada de fé que ele agora começa a poder evangelizar. Ele começa, inclusive, a anunciar quem é Jesus pouco a pouco. Só que os fariseus são tão fechados diante da sua religiosidade equivocada que eles não aceitam que alguém tenha crescido na fé. Que ele vai dizer: você é um pecador e está nos ensinando? Poderíamos refletir que muitas vezes as nossas atitudes são similares a desses fariseus, que não aceitam com que alguém que antes era um ninguém na comunidade, alguém que antes vivia na vida errada, agora tenha mudado. E aí, versículo 35 em diante. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele usou a palavra Kyrios, que em grego quer dizer Senhor, mas que essa palavra só era usada para Deus. O cego que antes começou a chamar Jesus de homem qualquer, depois de profeta, agora chamou de Senhor. Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Olha que interessante esse crescimento na fé. E aí depois, Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhes disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Amados irmãos e irmãs, nós vemos nesse cego esse crescimento. A partir do relacionamento com Deus, a partir do relembrar da história, a partir do anunciar, o cego vai crescendo pouco a pouco. É a luz, que é Cristo, que vai iluminando a vida daquele cego e trazendo para ele uma nova compreensão. Nós somos chamados hoje, primeiro, a permitir com que a luz de Cristo possa iluminar as nossas cegueiras. A cegueira do pecado, ela precisa ser dissipada, e ela é dissipada com o auxílio de Jesus. Segunda coisa muito importante. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, entender claramente que Jesus está conosco. Não é? Entender claramente que, na verdade, é Cristo que é a luz que ilumina a nossa vida. É Cristo que pode nos fazer sair do não ver para o ver. Mas que isso é um crescimento gradual. Mas é feito num contato, na experiência com Ele. E também somos convidados a pensar se nós somos como os fariseus, que julgamos tanto outro, mas tanto outro, mas tanto outro, que nós não reconhecemos o crescimento e a experiência do outro com Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!